Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Zacarias, capítulo 1, do primeiro versículo ao 6º versículo. Livro do profeta Zacarias, capítulo 1, do primeiro versículo até o 6º versículo. Está escrito na santa palavra do Senhor: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas meus servos, não alcançaram vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Vamos orar mais uma vez? Te convido a fechar os olhos, baixar a sua fronte e falarmos com Deus. Deus fiel, o Deus que é fiel, o nosso Deus, o Deus das Sagradas Escrituras, o Deus do Antigo e Novo Testamento, o Deus dos nossos antepassados, o Deus dos patriarcas, o Deus dos apóstolos, o Deus a quem servimos, a Ti, ó Deus, o Deus fiel. Clamamos nessa noite para que o Senhor, mais uma vez, mostre a sua fidelidade, não para com nós outros, mas para com a Tua palavra. Tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa. Sua palavra cria mundos, Sua palavra cria vida, Sua palavra muda vidas. Tua palavra é poderosa. Ó Deus, então, eu me coloco em Tuas mãos, rogando ao Senhor que olhe para mim com graça, com misericórdia, e me use como instrumento da Tua vontade, para demonstração da Sua fidelidade, para execução dos Seus intentos, para que a Sua palavra seja exposta. Toma-me em Tuas mãos e usa-me para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema hoje do Sã Doutrina é a doutrina do arrependimento. E a doutrina do arrependimento é uma daquelas doutrinas que estão contidas numa doutrina maior chamada Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação. A doutrina do arrependimento é importantíssima, porque o arrependimento é central em toda a nossa teologia, em todo o nosso arcabouço doutrinário, em toda a nossa forma de ver o mundo. É necessário que aqueles que se acheguem até o Senhor
se acheguem de forma a demonstrarem um arrependimento sincero e verdadeiro. Arrependimento este que é evidenciado no abandono da vida pregressa, no repúdio da vida passada, não no sentido reencarnacionista, porque esta é uma doutrina antibíblica e nós cremos que ao homem foi dado a chance de nascer e morrer uma só vez. Mas eu digo na vida antes de Cristo, na antiga vida, na velha vida. A doutrina do arrependimento, então, é aquela que nos diz que é necessário abandonar o nosso estilo de vida vil, mau, anti-Deus, não querendo saber daquilo que Deus quer saber e detestando tudo que Deus ama. É necessário repudiar, é necessário largar, é necessário deixar, é necessário abandonar aquilo que nós éramos, para que em Cristo sejamos transformados numa nova criatura. Muitos são os exemplos da Bíblia e da história de homens e mulheres que de fato se arrependeram do estilo de vida e foram transformados pela graça do Senhor Deus, e alguns deles exerceram inclusive ministério. Um desses homens, conhecido pela canção Amazing Grace, ou Graça Maravilhosa, experimentou o arrependimento, experimentou de fato essa transformação. O nome desse homem era John Newton. Conta-nos a história que John Newton era um blasfemo, um homem que havia repudiado a fé, a religião, a verdade e a vida, e vivia de forma dissoluta, de lábios impuros, habitando no meio de um povo de impuros lábios, usando aqui a fala do profeta Isaías, referindo-se a ele mesmo. John Newton viveu uma vida marcada por dissabores. Na Maria Mercante, ele foi expulso, ingressou num outro tipo de marinha, não uma marinha honrosa, mas uma marinha marcada pela desonra. Foi um homem que trabalhou nas galés traficando escravos, viveu às custas do custo da vida humana. Conta-nos a história que durante uma tempestade, depois de muitos anos de vida dissoluta, de vida errante, esse homem fez uma oração pedindo por socorro em alto mar. Foi salvo dessa tempestade, mas isso não bastou para que sua vida se transformasse. John Newton assumiu a direção de um navio negreiro e dirigiu esse navio por alguns anos, até que em algum momento da sua vida, nada daquilo mais fazia sentido. Até que em algum momento da sua vida, nada mais daquele estilo de vida lhe era natural, lhe era agradável. John Newton se transformará mais tarde num pastor, mas antes dessa transformação, se transformará num ferrenho defensor da liberdade humana. Um dos homens que influenciaram o fim do tráfico negreiro pela marinha inglesa ou pelos barcos ingleses. Nós voltaremos a John Newton no final. É necessário então que nós pensemos que arrependimento é esta mudança de vida em que todos os crentes devem experimentar, todos os crentes devem passar, repudiando a vida passada e vivendo uma nova vida contrária a tudo aquilo que eles eram. O texto que nos foi lido é um convite ao arrependimento. O texto que nos foi lido é um chamado ao arrependimento. E é necessário, antes de nós entrarmos no texto, entendermos um pouco do que estava acontecendo nesse cenário.
Há 2 meses, os crentes, os judeus, haviam voltado do exílio. 2 meses, depois que Ageu profetiza na volta do exílio, os crentes são convocados a retomarem a construção do templo. O cenário era um cenário de caos, era um cenário de desolação, era um misto de sentimentos que tomava o coração daqueles remanescentes que haviam voltado à sua terra e encontrado a sua terra em devassidão. Não havia mais muros, não havia mais o templo, a glória de Jerusalém havia acabado. Essa história é contada para nós, no livro de Esdras, no livro de Neemias, no livro de Ageu. O livro de Malaquias ainda faz parte disso. A última parte dos profetas menores retratam esse período do segundo templo. E nesse período aqui, depois que o profeta Ageu começou a profetizar, Deus chama o profeta Zacarias. Olhe comigo no versículo 1 do texto que nós lemos. No 8º mês, no segundo ano de Dario, ou de Dário o persa, veio a palavra do Senhor a Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: mais ou menos em outubro e novembro do ano 520, no reinado do grande Dario o persa, o homem que foi capaz de fazer com que o Império Persa atingisse o seu apogeu, sendo dominante sobre a grande parte da Ásia Ocidental e da Ásia Central, dominando parte da Europa, dominando parte da África, dominando parte do Oriente Médio, um homem incrível nos seus feitos bélicos, nos seus feitos de guerra, nos seus feitos de dominação. No segundo ano desse grande rei, vem a palavra do Senhor a Zacarias, a este profeta, neste período de caos. Nesse período em que os homens estavam vivendo uma vida cheia de dissabores. Nesse período em que os homens encontram Jerusalém devastada. Os fundamentos do templo já haviam sido postos, mas a obra do templo havia parado. Muitos eram os inimigos, muitos eram os desafios, muitas eram as distrações que faziam com que esse povo vivesse nesse ostracismo em relação à sua missão. Mas é interessante notar que nesse cenário de caos, vem a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vem até a este povo. A Bíblia nos diz quase 4.000 vezes que a palavra do Senhor vem até o povo. E esta é mais uma vez em que Deus quer falar com o povo. A palavra de Deus vem até esse povo por meio do profeta Zacarias. Seu pai, Baraquias, provavelmente já estava morto. E do seu avô, era a sua lembrança, era a sua maior nomenclatura. Isso porque demais livros falarão que Zacarias é filho de Ido. A palavra do Senhor vem a Zacarias. E Zacarias significa o Senhor se lembra. E aqui nós já podemos parar e pensar em algumas coisas. Num cenário de destruição, num cenário de apatia, num cenário de falta de motivação, num cenário em que o esplendor do passado havia se perdido, a palavra do Senhor vem para dizer aos crentes que Deus se lembra. A palavra do Senhor vem para chamar os crentes, mesmo num estado caótico, mesmo num estado de distanciamento, a palavra do Senhor vem para chamar esse povo de volta à sanidade. E essa palavra do Senhor não vem para qualquer pessoa, ou para qualquer tipo de pessoa. A palavra do Senhor vem para o povo da aliança. A palavra do Senhor vem para os remanescentes de Israel. Neste cenário aqui, a palavra do Senhor vem para aqueles que haviam voltado do cativeiro babilônico. A
para aqueles que haviam experimentado em parte ou ouvindo as histórias de 70 anos distantes de Jerusalém. E a pergunta é: o que Deus teria a dizer para esse povo que está num fracasso moral, num fracasso existencial, num período de reconstrução? O que Deus falaria a esse povo? E no versículo de número 2, nos mostra que Deus está chamando a esse povo para uma nova oportunidade. Deus está chamando esse povo para uma segunda chance. Versículo de número 2, olha comigo na sua Bíblia. Diz: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. No segundo ano de Dário, 2 meses após o profeta Ageu começar a profetizar, Zacarias começa a chamar esse povo para se voltar ao Senhor. Deus, por intermédio do profeta Zacarias, que significa Deus se lembra, chama o Senhor de volta a Ele. E note comigo na sua Bíblia, que no versículo 2 e no versículo 3, o Senhor dos exércitos diz: diz o Senhor dos exércitos, e diz o Senhor dos exércitos. Deus faz questão de mostrar que Ele está acima das nações, acima dos reinos, acima dos poderes, acima daquelas circunstâncias que rodeavam a reconstrução do templo, do muro e da cidade. Deus estava acima dos dissabores políticos e econômicos que Israel viveria, que Israel viveu, que Israel estava vivendo. Se na nossa primeira assertiva foi que Deus fala com seu povo em meio ao caos, a nossa segunda assertiva é que Deus está acima de todas as circunstâncias que geram o caos. Deus é soberano sobre elas. Deus está acima delas. Pois bem, a palavra do Senhor vem a Zacarias. O que Deus tem a dizer? Deus tem uma convocação a ser dita. E Ele diz: tornai-vos a mim, e eu me tornarei a vós outros. Mas os israelitas já estavam de volta na terra. Os israelitas já haviam voltado para a terra prometida. Já havia sido dado a eles a chance, a oportunidade de reconstruir a vida. Por que os israelitas deveriam voltar então ao Senhor Deus, se geograficamente eles já haviam voltado? E o versículo 2 nos mostra que eles deveriam voltar ao Senhor por causa do estilo de vida dos seus antepassados, por causa do estilo de vida que no passado esses homens haviam experimentado. E no versículo 2 diz: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Em outras palavras, os seus pais pecaram, e por causa dos pecados dos vossos pais, eles e vocês foram punidos. E aqui, meus irmãos, talvez seja necessário tirar da nossa mente, tirar do nosso coração a imagem do Deus Papai Noel que nos foi construída. No bom velhinho que no final do ano, mesmo os homens não tendo sido tão bons assim, ele simplesmente diz: eu não darei o presente que eu te daria, mas eu te darei um presentinho, e você não se preocupe, porque o papai te ama. É necessário nós tirarmos diante dos nossos olhos a figura desse Deus leniente, desse Deus que é benevolente às custas do próprio ser e do próprio caráter. Deus é um Deus que se ira, tardio em irar-se, sim, é verdade, mas se ira. E aqui Deus está chamando o povo a voltar-se a Ele, porque os pais haviam gerado a ira no Senhor e a ira
do Senhor. Você conhece a história. Você sabe que Judá foi levado cativo para a Babilônia por causa dos acúmulos dos erros cometidos. Séculos e séculos de rebeldia, de rejeição da aliança, de idolatria, de paganismo, de desobediência. Os últimos 3 reis desse período colocam a cereja no bolo e geram a apostasia maior do povo de Deus. A somatória dos pecados foi a gota d'água. E a ira de Deus então é derramada. A ira de Deus então é despejada. Jeremias nos diz: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Diz o Senhor. Talvez esteja passando pela sua mente não apenas aquele tempo em que o povo foi levado cativo, mas esteja passando na sua mente exatamente o tempo em que vivemos. Um tempo de desolação, um tempo de idolatria, um tempo de paganismo, um tempo de acúmulo de rebeldia, um tempo onde os profetas e os sacerdotes andam de mãos dadas, em busca do próprio enriquecimento, em busca do próprio prazer. Pastores que foram chamados para ser escravos da noiva, se deleitam e se deliciam com a noiva. Crentes que foram chamados a honrar a santidade da igreja, maculam a santidade da igreja, orando por orações ou fazendo orações pecaminosas, destrutivas, hediondas, promíscuas. O mundo daquele tempo não é diferente do mundo do nosso tempo. Deus então manda o povo se voltar a Ele por causa do estilo de vida dos seus antepassados. O povo estava sendo punido por causa da desobediência. O povo estava sendo punido por causa de não obedecer à lei de Deus. O povo estava sendo punido porque rejeitou a aliança de Deus. O povo estava sendo punido porque rejeitou o próprio Deus. O livro do profeta Oséias nos mostra como o reino do norte era. Um reino que trai o Senhor Deus. Um reino feito por prostitutas, que ao invés de honrarem a aliança de Yahvé com o seu povo santo, abandonaram Yahvé por Baal, por Astarote, por Baalins e por tantos outros deuses daquela época. Essa apostasia, essa idolatria toma conta do reino do sul e por fim Deus executa o seu juízo. Saibam, irmãos, que a primeira assertiva que nós fizemos foi dizer que Deus fala conosco em meio ao caos. A segunda assertiva é que Deus está acima de todas as coisas, mas a terceira nos deve fazer pensar, refletir, temer e ponderar. Cuidado com a rebeldia, cuidado com a idolatria, cuidado com a devassidão, cuidado com o estilo de vida que não atenta ao chamado de Deus. Cuidado com uma idolatria velada, com amor aos bens materiais escondido por piedade. Cuidado por amar a família mais do que ao Senhor, por amar filhos, filhas, marido, mulheres, por amar o cargo, o bom nome, o posicionamento político e ideológico acima do que Deus. Cuidado. Deus pune aos rebeldes, Deus pune aqueles que não se voltam a Ele. A palavra veio até Zacarias dizendo: volte-se a mim. E em primeiro lugar, porque os antepassados haviam esquecido do Senhor. Em segundo lugar, porque o sofrimento daquela geração era demasiado. No ano 539, Ciro, rei dos Medos, chega ao poder e permite que os vários povos do império retornem. Assim começa o retorno do povo de Judá. Quando Dario assume o trono, 50.000 judeus já moravam em Jerusalém, já haviam retornado.
Mas Jerusalém não era mais uma nação independente, era uma província da Babilônia. Esdras convoca o povo para os desafios de reconstruir a história. Os exilados voltam e encontram a cidade em péssimo estado de conservação. Os muros derribados, os portões queimados, o templo do Senhor saqueado, destruído, a terra devastada, tudo o que se plantava não se colhia, e os vizinhos ao redor hostis, derramando obstáculos e mais obstáculos, fazendo bloqueios e mais bloqueios, enquanto o povo tenta reconstruir a cidade, reconstruir o templo e reconstruir os muros. No entanto, essas dificuldades todas, no entanto, essas dificuldades tremendas, devem servir de evidência para que há alguma coisa de errado conosco. Eu não estou dizendo que ordinariamente situação financeira ruim significa pecados, mas eu estou dizendo que às vezes a situação que nós vivemos ao redor são exatamente um reflexo dos pecados cometidos no nosso coração. Eu não estou dizendo que é sempre assim, mas eu estou dizendo que às vezes é assim. O povo estava vivendo um cenário caótico, e ao invés de retornarem ao Senhor Deus, ao invés de buscarem a presença do Senhor Deus e retomarem a obediência ao Senhor Deus, conta-nos a Bíblia que o povo volta-se para os próprios afazeres. Abre lá em Ageu, capítulo 1, versículo 2 até o versículo de número 11. O versículo 2 diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Depois você termina de ler até o versículo de número 12. Deus chama o povo para voltar a trabalhar nas coisas que lhe eram ordenadas. Então entenda, Deus está falando: volte-se a mim, porque o vosso passado vos condena. Volte-se a mim, porque o vosso presente vos condena. Volte-se a mim, porque vocês veem a vida com uma normalidade que eu não mais admito. E aqui nós temos que parar e pensar mais seriamente ainda. É normal cuidarmos primeiro das nossas coisas. É normal vivermos a nossa agenda. É normal termos as nossas prioridades. É normal cuidar de nós mesmos e lambermos as nossas feridas. É normal lutarmos para ter uma vida confortável e o mais confortável possível. É normal seguirmos os nossos propósitos, os nossos feitos. O que Deus está condenando aqui é que o passado de vocês é ruim, volte-se a mim. O cenário que vos rodeia é ruim, volte-se a mim. E a agenda de vocês é ruim, volte-se a mim. Vocês vivem uma vida normal, uma vida cotidiana, em que não me coloca mais sobre as primeiras coisas, não me coloca mais como o primeiro da vossa vida. E saiba você, meu irmão, que o primeiro amor que a Bíblia se refere não é o amor da sua conversão.
O primeiro amor que a Bíblia se refere é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro amor. Esse é o amor. E quando você talvez diga, eu quero voltar ao primeiro amor, pensando no início da sua conversão, saiba que no início da sua conversão você é um menino na fé. Tem muitas coisas que você não entende. E não dá para comparar o jovem Davi com o velho Davi. Não dá para comparar o jovem Saulo de Tarso com o velho Paulo de Tarso. Não dá para comparar o jovem Pedro com o velho Pedro. À medida que os anos se seguem, o cristianismo vai ficando mais maduro, mais consistente. O melhor cristianismo é o hoje, não é o de ontem. Mas talvez o de ontem amava a Deus sobre todas as coisas. Talvez o de ontem seguia uma agenda de Deus. Fazer as coisas de Deus não era tão pesado, fazer as coisas de Deus não era tão penoso. Esse povo aqui tinha que construir o templo estava nos seus alicerces e o povo simplesmente disse, não dá. A nossa vida tem mais demandas, a nossa vida tem mais urgência, a nossa vida tem mais dificuldades, estamos vivendo em casas arruinadas. E Deus diz, antes da agenda de vocês, a minha. Antes das coisas de vocês, a minha. Antes das coisas que vocês acreditam ser verdadeiras, justas e boas, voltem-se para a minha agenda, que aí está a verdade, a justiça e a bondade. Deus então está chamando esse povo a se voltar, abandonar um passado ruim, abandonar um presente ruim, abandonar uma agenda ruim. Mas Deus chama esse povo, e chama esse povo enfatizando que esse povo não pode cometer os mesmos erros que os pais cometeram no passado. Versículo de número 4 até o versículo de número 5, olhe comigo na sua Bíblia. Não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde eles estão? E os profetas, acaso vivem para sempre? Deus está chamando para esse povo remanescente olhar para o que aconteceu antes do cativeiro. Olhem para o que ocorreu antes do desastre do templo ter sido saqueado e destruído. Olhem para a vossa história. Vossos pais foram chamados, vossos pais foram convocados, profeta após profeta. Isaías, Jeremias, profetas após profetas, enviados da parte de Deus, levantando a voz, dizendo, assim diz o Senhor, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Abandonem a sua realidade presente, abandonem a sua realidade passada, abandonem a sua agenda que tem como Deus a si mesmo. Abandonem a idolatria, abandonem a rebeldia, abandonem o paganismo, abandonem a devassidão, abandonem a traição, os astarotes, os baalins, abandonem os falsos deuses e voltem-se a mim. A primeira coisa que Deus nos diz é voltem-se a mim. A segunda coisa que Deus nos diz é não cometam os erros dos vossos pais. E irmãos queridos, eu ouso a dizer que nós outros temos uma situação muito mais delicada do que estes nossos irmãos do retorno do cativeiro da Babilônia. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Nós temos a revelação fechada. Todos os livros inspirados por Deus estão ao seu dispor. Dentro dos nossos lares temos coleções de traduções bíblicas, livros e mais livros doutrinários, às centenas, quiçá aos milhares. Temos o conhecimento pleno de quem é o Senhor Jesus, da sua vida, da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição, da sua exaltação. E olhando para o decorrer das Escrituras, vislumbramos a sua glorificação futura. Temos o Espírito derramado sobre todos nós. Essa promessa é para nós, para os nossos filhos, as nossas filhas.
Atos 2 permanece vigente até hoje. O Espírito foi derramado no Pentecostes para a igreja e nós somos herdeiros desse ato. Temos a revelação plena, temos o conhecimento de quem Cristo é, temos um vislumbre de como será o porvir, temos o Espírito derramado não por medida, mas derramado abundantemente. E Deus nos diz: olhem os vossos pais. Aqui Ele não está dizendo para eu olhar meu pai e minha mãe, Ele está dizendo para eu olhar a minha história. E a minha história não é contada em outro livro a não ser nas Sagradas Escrituras. Ali conta toda a história da redenção, como o povo foi escolhido, como o povo foi salvo, como o povo foi liberto, como o povo foi castigado, como o povo foi punido. Quantas e quantas vezes esse povo de dura cerviz teve que experimentar o castigo, teve que experimentar a ira, teve que experimentar a espada do Senhor Deus. Então eu ouso a dizer que temos uma situação pior do que estes homens aqui. Não cometam os erros dos vossos pais, não cometam os erros do passado. Convertam-se agora, diz o Senhor. Convertam-se agora do seu passado recente, do seu presente incerto, da sua agenda indecente, é o que diz o Senhor. E voltem-se, abandonando as más obras. O interessante é que esse chamado também foi para os homens antes do cativeiro. E Deus nos diz no versículo 4, mas não ouviram, nem atenderam, nem escutaram, não deram atenção. A pergunta que Deus faz no versículo 5 é: onde estão os vossos pais? Aonde eles estão? Eles sucumbiram, foram mortos à espada, experimentaram o juízo, o castigo, a separação de Deus, experimentaram o cativeiro, experimentaram o jugo, experimentaram o abandono de Deus aparente, experimentaram o silêncio dos profetas, experimentaram a ausência da presença do Senhor Deus no santo templo. Voltem-se a mim, diz o Senhor, e eu me voltarei a vós outros. Voltem-se a mim por causa do seu passado, voltem-se a mim por causa do seu presente, voltem-se a mim por causa da sua mentalidade. Não façam como os vossos pais, que obstinadamente rejeitaram e rejeitaram e rejeitaram. Não paguem para ver, não esperem o amanhã. Os profetas não estarão entre vós para sempre. Voltem-se imediatamente, diz o Senhor. E o Senhor diz que o povo deve se voltar, porque Deus é fiel em cumprir tudo aquilo que Ele disse que faria. Versículo de número 6, contudo as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas meus servos, não alcançaram vossos pais. É como se Deus estivesse dizendo: tudo que eu escrevi que eu faria e eu fiz. Inclusive, o fato de vocês estarem de volta à Terra Santa, a Jerusalém, é exatamente porque parte de vocês ouviram a minha voz. É exatamente porque parte de vocês escutaram o chamado em que dizia: voltem-se a mim. Deus está dizendo que Ele cumpriu tudo aquilo que Ele disse. O profeta Isaías disse que o povo seria levado cativo, mas retornaria à terra prometida. Jeremias disse que o povo seria levado cativo, mas retornaria. O profeta Daniel mostra que Deus estava com o povo em meio ao cativeiro e o povo voltaria. O quarto homem na fornalha é exatamente esta visão. O povo de Israel na Babilônia temia porque Deus não estava com eles. Então era necessário verificar a presença de Deus. E naquele episódio onde crentes santos e fiéis foram levados até a fornalha, um outro homem ali aparece
para mostrar que Deus estava com eles até no cativeiro. Deus dizendo: eu vou restaurar a vossa sorte, eu vou devolver ao vosso primeiro estágio. Minhas palavras e meus estatutos são justos juízos, são retos, eu não volto atrás. Voltem-se a mim. Seus pais voltaram e experimentaram. Seus pais olharam para mim, foram sarados e retornaram. Seus pais conseguiram experimentar a graça de voltar até Jerusalém, mesmo encontrando Jerusalém num estado caótico. Retornar à velha pátria era o desejo de um judeu piedoso, sincero e verdadeiro. Deus diz: eu cumpri, vossos pais voltaram. Segunda metade do versículo 6 diz: eles se arrependeram, eles ouviram o voltai-vos, tornai-vos a mim. Eles abandonaram e receberam a promessa fiel de que Deus os trataria de forma bondosa mais uma vez. Deus os trataria de forma amorosa mais uma vez. Deus os chamaria mais uma vez ao restauro da aliança. Deus os chamaria mais uma vez ao retorno ao lar, não a Jerusalém, mas ao lar nele. E talvez você esteja se perguntando: pois bem, você contou a história de um homem que se arrependeu e mudou de vida. Você disse que Deus falaria com o povo em meio ao caos, e Deus estava acima do caos. Em outras palavras, que Deus era um Deus que dava segunda chance. E até agora eu só te escuto falar que o povo está errado, o seu passado era errado, o seu presente era errado, a sua agenda era errada, o povo não se voltava ao Senhor. E talvez esteja confuso na sua mente por que eu esteja fazendo isso. E eu vou te responder. Porque hoje os crentes não sabem mais por que eles precisam ser salvos. Vou repetir. Hoje, a igreja evangélica não tem mais noção do que ela precisa ser salva. Passou a ficar normal conviver com tudo que Deus odeia. Passou a ficar normal conviver com tudo que Deus abomina. Passou a ser normal viver a minha agenda ao invés da agenda de Deus. Passou a ser normal olhar para as Escrituras sem temer o Deus das Escrituras e sem enxergar essa história como sendo a nossa história. Como eu posso falar de arrependimento se nós não temos a menor ideia do que temos que se arrepender? Como eu poderia falar da doutrina do arrependimento se nós não precisamos nos arrepender de nada? Domingo após domingo eu venho na igreja e sou abençoado, trabalho num bom emprego, tenho uma boa família, vivo as minhas regras, não roubo, não mato, não estupro ninguém. Do que eu preciso me arrepender? Arrependa-se, porque a devassidão faz parte da nossa vida e nós nos acostumamos a tanto com ela, que nos parece natural amar a Deus e amar ao vil metal, que nos parece natural assistir coisas que Deus odeia e lutar por lutas que Deus abomina. Nos parece natural convivermos com o cativeiro babilônico em qual nós estamos, um aprisionamento pagão, de líderes pagãos, de agenda pagã, de pregação pagã, de louvor pagão. Glória a Deus por essa igreja, glória a Deus pelos louvores cantados aqui.
que Deus mantenha a igreja de Pinheiros e tantas outras fiéis, mas nos parece natural. Do que eu preciso me arrepender? Está tudo bem. Olha ao seu redor então, se não basta essa vida espiritual caótica, olha ao seu redor. 32 milhões de evangélicos no país. E o nosso país tem índices de morte maiores do que países em guerra civil. Igrejas em cada esquina. E nem um crente sério que nos represente na política. Ou, se os tem, são poucos. Olha ao nosso redor, nossas cidades. Homens matam por nada. Há um cenário de devassidão, há um cenário de desesperança, há um cenário que nós nos acostumamos com aquilo que é maligno, com aquilo que é mal. Se você não consegue ver com os seus antepassados, com a religiosidade do mundo e com o cenário político e social caótico, olhe para a sua agenda então. Quem comanda quem? Quem é senhor de quem? Quem determina o que você compra, o que você come, o que você faz, aonde você vai, aonde você janta, o que você assiste, o que você ama? Quem é senhor de quem? O povo aqui estava vivendo uma vida debaixo do senhorio de si mesmo. E não entendam que eu estou vos acusando, porque eu falaria de nós. Eu também estou incluso, obviamente, é lógico que eu estou incluso. Tornai-vos a mim, diz o Senhor, e eu me tornarei a vós outros, diz o Senhor. Tornai-vos a Deus, num arrependimento sincero e verdadeiro, abandonando a religiosidade pagã que nos entorpece, abandonando um estilo de vida que convive com o mal e celebra o mal, abandonando um estilo de vida idólatra e egocêntrico que abandona a agenda de Deus e as coisas de Deus. E talvez você se pergunte, tá bom, mas como eu me arrependo então? Talvez a primeira parte da doutrina do arrependimento, até antes de você repudiar todo o seu estilo de vida, tudo que você fez, tudo que você é, você deva reconhecer que a ira que caiu sobre os judeus, que a ira que deveria cair sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, caiu sobre as costas de Cristo Jesus naquela cruz. Talvez a primeira coisa que você deva fazer é enxergar que Deus deveria estar irado, e muito irado com você e comigo, conosco. E a sua ira deveria ser manifesta num castigo duradouro, de gerações, terceira e quarta geração, sendo castigadas por causa do pecado dos pais e dos filhos. Vendo que a ira de Deus deveria cair sobre os nossos lares, sobre as nossas crianças, sobre as nossas igrejas. Mas aprove ao Senhor moê-lo, aprove ao Senhor dar a Jesus e em Jesus o castigo que nos traria a paz, aprove ao Senhor despejar o cálice da ira nas costas do Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa que devemos fazer é olhar para aquela cruz tão distante de nós há quase 2000 anos e enxergar que tudo aquilo que Cristo suportou nos era merecido. Nós merecíamos a ira. E não apenas isso, não apenas merecíamos a ira, mas aquele que foi capaz de obedecer, aquele que foi capaz de cumprir, aquele que foi capaz de testemunhar, de observar os estatutos, os juízos, as leis,
de cumprir a agenda que eu e você não conseguimos cumprir, que os nossos pais não conseguiram cumprir. Ele cumpriu no nosso lugar. É necessário então ouvir Deus dizendo: tornai-vos a mim e eu me tornarei a vós outros. Não façam como os vossos antepassados, confiem que eu sou fiel. É necessário se voltar ao Senhor, olhando que o castigo que estava em Jesus Cristo era destinado a nós outros, olhando que a vida de retidão de Jesus Cristo era uma vida que nós outros não conseguíamos cumprir. E obediência e sacrifício unidos nos deram perdão. A obediência de Cristo e o sacrifício de Cristo juntos nos trouxe salvação. Vivemos uma vida sem arrependimento. Vivemos uma vida sem saber do que se arrepender. Vivemos uma vida como se amanhã nunca fosse chegar. Comemos, bebemos, casamos, damos em casamento, como se a ira de Deus não viesse. A voz do Senhor nos diz: tornem-se a mim. Tornem-se a mim, sabendo que o castigo que nos traz a paz estava em Jesus Cristo. Tornem-se a mim, sabendo que pelas pisaduras de Cristo, isto é, pela obediência do Senhor Jesus, fomos sarados. Tornem-se a mim, sabendo que perdão só pôde ser conquistado por causa do castigo imposto na cruz, por causa da retidão demonstrada na vida. O que é a doutrina do arrependimento? A doutrina do arrependimento é abandonar tudo que nós éramos, abandonar tudo que a gente fez, abandonar um estilo de vida que desonrava a Deus em todas as práticas, largar um passado distante e deixá-lo para trás, e voltar-se para uma nova perspectiva de vida conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Arrependimento é imitar, dentre tantos outros, esse homem chamado John Newton, que de mercador de escravos passou a lutar pela libertação dos escravos, que de blasfemo e imoral transformou-se em pastor, e que um homem de língua suja e de boca perversa se transformou num grande escritor. John Newton compôs: maravilhosa graça, ó, quão doce é o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora eu me encontrei. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Quando estivermos lá, há 10.000 anos, brilhantes como a luz do sol, não teremos menos dias para cantar louvores a Deus do que quando começamos no princípio. Por muitos perigos, labutas e armadilhas eu já passei. A graça de Jesus me trouxe seguro, tão distante, e a graça me levará para casa. Maravilhosa graça. Oh, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora eu me encontrei. Eu estava cego, mas agora eu vejo. O final da vida de John Newton, quase sem conseguir falar, ele disse algo que ficou gravado como epitáfio para as próximas gerações. Ele disse: eu sou um tremendo pecador e Cristo é um tremendo Salvador. Arrependei-vos, tornai-vos a Deus,
Crede no Evangelho, porque Deus nos prometeu que tornaria a nós outros, nos daria uma nova vida, mudaria o sentido da nossa história e nos traria de volta ao lar. Vamos orar e a gente encerra esse momento de exposição da palavra com essa oração. Deus Todo-Poderoso, perdemos a noção de que precisamos nos arrepender. Não enxergamos mais que precisamos mudar a rota das nossas vidas. Enxergamos pecados nos outros, enxergamos pecados dos crentes do passado na Bíblia, mas não somos capazes de enxergar o pecado em nós mesmos. Não somos capazes de enxergar que a desolação que nos rodeia é fruto dos nossos pecados, é fruto da nossa idolatria, é fruto da nossa falta de compromisso, da nossa leitura bíblica, do nosso tempo gasto com Deus. Não conseguimos enxergar que somos senhores da própria vida e não somos mais servos. Como pastor, ó Deus, não conseguimos enxergar que a sua noiva é Nossa Senhora, não nossa amante. Os crentes não conseguem perceber, ó Deus, que não é possível ter dois senhores, um será desagradado. Não sabemos por que devemos nos arrepender. Talvez esse povo aqui no retorno do cativeiro, lá em Jerusalém, também não soubesse por que precisavam se arrepender. Então a palavra do Senhor vem até eles, dizendo por intermédio do profeta Zacarias, Deus se lembra, e Deus diz, eu me lembro da aliança, eu sou um Deus que dou novas oportunidades, mas digo para vocês, tornem-se a mim, abandonem o passado, abandonem o presente, abandonem a própria agenda e voltem-se a mim. Eu sempre fui fiel, diz o Senhor. Eu nunca falhei, diz o Senhor. Eu disse que vos traria de volta e eu trouxe. Deus disse que salvaria um povo que não era dele, um povo estrangeiro, um povo que seria enxertado na videira, e o Senhor fez. Somos brasileiros, sul-americanos, do outro lado do mundo. O Senhor cumpriu que traria povos de todas as tribos, línguas e raças. Ó Deus, mas nós, como os nossos antepassados, estamos duros e fomos endurecidos. A vida é difícil, o cenário é difícil, ser crente é difícil. Não sabemos do que se arrepender e não sabemos o que é se arrepender. Mas então o Senhor nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo Jesus, e a ira de Deus que seria derramada sobre os pagãos, dos quais todos nós éramos, foi derramada sobre ele. Que o cumprimento da lei perfeita, a qual nós somos débeis, frágeis, inconstantes, ele cumpriu, perfeito homem, viveu de forma justa e piedosa. Então o Senhor nos diz que nós devemos nos esconder na obediência de Cristo, mergulhar aos pés da cruz de Cristo, e a Ele tributar toda a honra, glória e louvor pelo nosso perdão,
que salvou um triste pecador, que salvou mercadores de escravos, promíscuos, profanos, problemáticos. Tu és um Deus tremendo, e só um Deus tremendo salva pecadores horrendos como nós. Nos leve ao arrependimento nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.